tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Dane-se. Aqui eu recebo toda semana mulheres para falar sobre assuntos que, de alguma forma, estão relacionados ao universo feminino, ou às vezes nem sempre. E hoje eu quero começar te fazendo uma pergunta. Você já se sentiu invisível profissionalmente? Pois é. Comenta aqui, aproveita e deixa seu like, se inscreve no canal e comenta. Já se sentiu invisível? Muitas mulheres provavelmente sim. E você, homem que está me assistindo, também? Comente também. Hoje, para falar sobre invisibilidade profissional, eu recebo a Luciana Romano Morilas, que é advogada e professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP. Ela também é especialista em direito do trabalho, com foco na igualdade de gênero e na redução de disparidades salariais. E a Maíra Blasi, que é especialista em futuro do trabalho e fundadora da Subversiva. Fez MBA em marketing, é especializada em comunicação não violenta, também é saxofonista e ativista, co-criadora das Obscênicas, que é uma fanfarra carnavalesca formada somente por mulheres em São Paulo. Que delícia essa fanfarra, hein? Ai, muito bom, gente. A gente vai ter que te chamar aqui de novo para falar sobre essa fanfarra só de mulheres em São Paulo. Muito bom. Bom, meninas, o assunto de hoje, muito obrigada primeiro por terem aceitado o meu convite. Invisibilidade profissional é o assunto do dia hoje do Dane-se. E aí eu queria começar, Luciana, te perguntando para contextualizar isso. Ambas podem ajudar a contextualizar essa invisibilidade profissional, porque ela não é de hoje, ela não é de agora. Desde que o mundo é mundo, existe a invisibilidade profissional, especialmente relacionada às mulheres, né? Sim. A mulher custou muito para entrar no mercado de trabalho. E quando entra no mercado de trabalho, entra para um espaço invisível, entra para o espaço doméstico, então a gente também não pode esquecer, né? A gente fala muito de mulher trabalhando nas empresas, trabalhando em lugares mais de poder, mas a mulher sempre trabalhou em casa, né? Então as interseccionalidades trazem alguma diferença. A mulher preta sempre trabalhou, ela sempre foi uma empregada doméstica trabalhando fora da casa dela, dentro da casa de outras mulheres, né? Isso sempre aconteceu, mas invisível. Sim, totalmente. Né? Ela continua ali invisível. É um espaço, o espaço do cuidado que foi reservado para as mulheres e que falaciosamente dizem que é porque biologicamente nós somos projetadas para isso, é uma falácia, né? É a maior mentira que contam, né? É uma mentira que contam. Disseram pra gente que é isso, muita gente engoliu, né? Que nós somos talhadas para o cuidado e que, portanto, a gente fica nesse espaço de cuidado invisível, né? E a gente acabou assumindo isso durante muitos séculos. Algumas mulheres mais inquietas do que outras acabaram vindo à tona e isso começa principalmente com o movimento sufragista. As mulheres falam, peraí, eu não posso sair de casa porque eu não posso votar. Então, pera lá, vou votar. Isso é coisa do final do século, do início do século passado. Que alguém começa, vou querer votar. No Brasil, 1932. Aí a mulher vem, começa a votar, e aí ela começa a poder querer sair de casa. Vou puxar para o lado do direito. Até 1962, as mulheres eram consideradas relativamente incapazes. Você não podia fazer nada se você não tivesse a chancela de um homem. Pai, irmão, marido. É um absurdo isso, é muito né? recente, né? 62 agora, não tem tanto tempo, recente. gente. Até é muito 1962 recente. é muito pouco. Muito pouco. E você não tinha direito a cuidar do seu salário. Quem cuidava era este homem, que decidia se você podia usar o seu dinheiro ou não. Até que um dia a mulherada resolveu sair de casa e ir atrás dos direitos dela, né, Maíra? E aí a gente entra no mercado de trabalho, mas já nesse atraso. Então, em cargos menores, e soma-se a isso o próprio viés. Porque por mais que os homens falem, não, eu não sou machista, eu não tenho vieses. Existe um viés. Se tudo que você teve de referência de liderança, de tomada de decisão, a sua vida inteira, estava num homem, e provavelmente num homem branco e num homem branco hétero, por mais que você se ache muito neutro ou se ache muito evoluído, esse viés ele vai tomando conta do seu corpo. Então as mulheres entram no mercado de trabalho em cargos menores, e aí para elas conseguirem escalar nessa pirâmide, elas dependem necessariamente que homens as promovam, homens deem uma chance para elas, e isso vai dificultando a nossa entrada em cargos mais altos e cargos que decidem as coisas, ou que têm dinheiro, ou que têm poder, ou que têm privilégio, que é a hora de pegar esse dinheiro, esse poder e privilégio e puxar outras pessoas. Então ficou muito tempo normalizado que homens decidiam, homens faziam, a gente estava por baixo,
Na hora que a gente entra nas empresas, eu falo que as empresas, elas são um recorte da sociedade. Um recorte muito mais enviesado até, né? Porque se as empresas fossem um recorte, metade das pessoas seriam negras, metade dos cargos de liderança já seriam femininos. Então é um recorte super enviesado do que a gente acha que é corporativo, do que a gente acha que é merecedor do dinheiro ou de cargos de liderança. E aí essa invisibilidade, ela vai permanecendo. E muitas vezes, para a gente aparecer, a gente acaba tendo que adotar comportamentos, posturas, roupas, jeitos masculinos, né, sei lá, para que a gente consiga se igualar numa mesa ou consiga ser ouvida. Só que é muitas vezes diferente dos homens, que são só homens. Às vezes a gente sai, sei lá, de arrogante, de metida, de ambiciosa. E aí isso vai dificultando ainda mais. A gente é sempre um pouco abafada, assim. E é como se a gente sempre estivesse em guerra, né? A gente tá sempre lutando. Assim, além de fazer o nosso trabalho, a gente tá numa luta. Diária. Exatamente. Imagina no universo do direito, isso é absurdamente forte ainda, esse machismo. Eu imagino que até hoje, em muitas situações, você é a única mulher determinada. Em muitas situações eu sou a né? única mulher. E o que tem acontecido agora, um modismo, né? Nos eventos acadêmicos, por exemplo, de fazer paridade das mesas, né? Vamos fazer a paridade das mesas. Sim, fazemos. Aí a mulher apresenta os homens e os homens falam. Isso aconteceu em alguns eventos de que eu participei. Você é chamada para compor a mesa. Os eventos jurídicos são muito pomposos, né? Você compõe a mesa para quê? Para chamar os homens para falar. Eu como se estivesse dando um destaque para a mulher. Vaso. A gente brinca de vaso. Você não coloca um vaso para ficar bonita na mesa? É uma Alexa. É uma Alexa a mulher tá ali como uma decoração só. Então, assim, ainda que os homens estejam obrigados, eu não acho que eles estão pensando, mas para ser moderninho, né? Eles estão começando a ser obrigados a colocarem as mulheres, mas eles colocam nesse espaço. Eu não diria que é de propósito, eu diria que às vezes é sem perceber, existe, né? Obviamente as situações propositais, mas não. Eu já participei de algumas audiências, né? Em que eu era a única mulher participando, eu estava defendendo o meu cliente que era homem contra duas empresas representadas por homens e os advogados eram homens, o juiz era homem, o escrevente era homem. Todo mundo homem, Todo mundo e você homem, é a única mulher. Eu era a única mulher dentro dessa sala. E o juiz, muito bravo, era uma audiência trabalhista, ele queria muito que eu fizesse um acordo por R$200. E eu falei, não, o meu cliente tem direito, eu sei o que eu posso provar aqui, eu vou para as provas, né? Porque ele queria encerrar a audiência, né? Eu vou para as provas. E aí começamos a coletar as provas e tudo muito tenso, ele estava muito bravo, porque ele queria terminar aquilo mais rapidamente. Não encerrou ali o processo, e no que eu saí dessa audiência muito nervosa, uma das minhas primeiras audiências, eu era jovenzinha, a gente fica nervosa com as coisas, né? Aí eu fui pra sala, tem uma sala de apoio, fui pra sala do lado, peguei uma água e eu não conseguia nem tomar, nervosa, né? Vem o querido, né, do advogado do outro lado e me diz, pobrezinha da doutora, tão indefesa na sala de audiência. E aí você tem que engolir. Né? Que você vai dizer o quê? A vontade é virar um tapão na cara, mas aí eu sou a louca. Sim. Né? Então, não, a gente engole, tá? Como a gente aprendeu a fazer, né, gente? Acho que isso é uma coisa, a gente aprende a fazer. Engolir sapo sorrindo, né? Sorrindo, ou dizer só um não, alguma coisa assim. Enfim, história pra frente, 2 meses depois encontro esse mesmo advogado num outro espaço. O que aconteceu com aquele processo, doutora? Eu não tinha nem visto. O juiz parece que ouviu o que eu disse, mas veja, ele ouviu depois, durante a audiência, ele não me ouviu, tá? E aí ele buscou outras provas, ele baixou em diligência, o que a gente diz na linguagem jurídica, foi buscar outras provas. No fim da história, eu ganhei R$8.000. Ao invés de 200, R$8.000. Parece que eu tinha razão no que eu estava dizendo ali. E eu encontro esse advogado da outra parte tempos depois, então eu precisei segurar o meu tapa na cara para eu depois devolver para ele, desculpa, você vai ser obrigado a me pagar os R$8.000 que o seu cliente me deve. Final feliz. Final feliz. Gente, mas assim, que raiva, né? Esse que é meu ponto. Eu fico muito isso. nesse lugar de, às vezes é melhor segurar para ser estratégica e não sei o quê. Eu falo, gente, não quero segurar, eu quero falar na hora, eu quero trucar de volta, entendeu? E eu fico vendo, você estava contando sua história, né, eu me lembrando aqui, porque quando eu era mais jovem, eu não tinha muito essa noção de machismo, coisas estruturais, eu só senti que
alguma coisa errada não estava certa, eu não conseguia perceber direito o que estava acontecendo. E eu sempre ocupei alguns espaços, assim, muito masculinos, né? Eu fiquei em área de vendas muito tempo, em empresas de telecom, empresas de tecnologia. Era esquisito, às vezes, ter poucas mulheres, mas, ao mesmo tempo, meio que o mundo era daquele jeito, né? Quando eu era mais jovem, eu tinha essa coisa, tipo, o mundo é assim, eu cheguei agora. E me contavam muito isso, né? O mundo é assim, não é eu que cheguei agora que vou mudar. Algum motivo deve ter para ser dessa maneira. Eu lembro que, logo um dos primeiros empregos que eu tive, que foi num banco, eu propondo coisas novas e não sei o quê, e uma vez eu ouvi, o banco sempre foi assim, não é você que chegou agora que vai mudar alguma coisa. Nossa. E aí é muito curioso, porque eu falo hoje em dia, né? Hoje em dia eu sou uma empreendedora, eu tenho a minha empresa que apoia outras empresas em processo de transformação digital, palestro, aula, não sei o quê, e as pessoas me acham ótima. Só que tem algumas ideias que eu tenho desde que eu era muito jovem, eu lembro disso, de eu pensar essas coisas, só que às vezes eu não tinha lido 500 livros, nem feito pós-graduação, nada. Então eu não tinha essa estrutura, digamos, tradicional para sustentar minhas ideias. Mas desde que eu comecei a empreender, eu vejo que as ideias são as mesmas daquela jovem. A questão é que hoje eu aprendi várias coisas para sustentar essas ideias e ganhar nesse argumento. Só que inviabilizava, falavam que não tinha nada a ver, que o mundo era daquele jeito, que eu não ia conseguir nada, que era melhor me adaptar às coisas como elas eram do que eu achar que podia mudar alguma coisa. E aí, durante muitos anos, eu segui uma carreira muito tradicional, principalmente porque eu vim de uma família muito humilde. A minha mãe é dona de casa, meu pai morreu quando eu tinha 13 anos, aí eu tinha uma irmã de 3 meses e um irmão de 5. E é isso, a minha mãe, como que ela ia trabalhar fora se ela tinha 3 crianças dentro de casa? Eu falo, gente, eu não sei como é que mães conseguem trabalhar. Eu tenho um gato preto e quando ela não me deixa dormir, eu já tô arrasada no dia seguinte. Imagina uma criança, que é isso? Como é que pode? É surreal mesmo. E aí eu cresci com muito essa coisa, eu tenho que seguir uma carreira, eu tenho que ter dinheiro, não sei o quê. Então eu fui seguindo as regras, mas toda hora eu dava de cara com alguma regra que eu ficava, isso não tem nexo, isso é ruim, isso é esquisito. Principalmente quando eu comecei a assumir cargos de liderança. E aí eu comecei a buscar outros jeitos de liderar, porque eu ficava, esse jeito que lidera é tão estranho. Eu não me reconheço muito porque isso. Sempre foi liderado por homens, né? Porque o referencial que a gente tem, os livros de liderança que a gente lê, o jeito que as empresas se organizam, foi pensado por um homem, gente. E é por isso que muitas vezes é desconfortável quando a gente chega lá. Eu brinco, né? Quem definiu a carga horária de 5 dias por semana, descansa 2, não foi uma mãe de 3 filhos, gente. Que conta foi essa? Essa conta de trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, e tem gente que trabalha 6. Eu fico, como é que pode? E aí trabalha fim de semana para poder complementar a renda. Então, assim, isso não foi pensado por uma mulher, isso não foi... Nenhuma mulher foi consultada quando se definiu o jeito que a gente lidera, o jeito que a gente trabalha. E aí, quando eu fui vasculhar outros jeitos de liderar e trabalhar, e fui encontrando outros referenciais de mundo, eu vi que esse referencial, ele está a serviço de um determinado resultado. Que privilegia algumas pessoas. Homens. Então é muito confortável deixar ele como tá, né? Porque para você mudar alguma coisa, você tem que ter essa... olha, realmente, a gente precisa de mais gente, a gente precisa estar incomodado com isso. E foi o que ela falou. E eu acho que muitos homens se movimentam, não porque eles realmente estão incomodados, mas porque tá meio mico, assim, né? Tá meio tipo, que vergonha de... né? Eu tenho que ser descolado agora, então eu vou ser diverso. Mas eu já conversei com vários amigos meus que são apoiadores, são, né, realmente... E eles falam, cara, nas conversas entre homens, ninguém tá falando disso não, gente. Os homens não falam entre eles sobre, nossa, preocupante, né, diversidade, preocupante que não tem tantas mulheres aqui na mesa. Eles não se preocupam com isso. Porque ainda é muito dominado por homens, né? E aí, Lu, eu queria te perguntar o seguinte, você tem um foco aí na igualdade de gênero e também na redução de disparidades salariais. Qual que é a realidade hoje, quando a gente fala de homens e mulheres? Que disparidade salarial que a gente está falando hoje? É uma disparidade salarial imensa que não deveria existir desde a Constituição de 88, a Constituição que traz a igualdade entre homens e mulheres, mas que parece que não funciona, né? Parece que não tá na pauta da vez, tanto que foi necessário a criação de uma lei para exigir ou para fiscalizar que as empresas coloquem isso, os salários de forma igual. Que começou a valer esse ano. Começou a valer esse ano? Em 2024. E eu acho que tem uma questão geracional aí. A gente tem uma história de vida muito parecida. Meu pai morreu, eu também tinha 13 anos. Eu também corri atrás. Então, eu acho que tem uma questão muito da gente querer correr atrás e você ainda percebeu incômodos. Eu não. Eu só percebi algumas situações que as pessoas ficavam incomodadas com a forma como eu agia, porque pra mim tava ali e tava tudo bem. Eu comecei a perceber essa questão de que a gente não tá no mesmo espaço, bem mais velha,
Quando eu fui para um evento, um congresso, para o qual eu tinha ido financiada, tá, me chamaram para falar, mas por que você chegou aqui? Como que você chegou aqui? Aí eu, cheguei chegando, porque eu fui lá, estudei, fiz meu mestrado, meu doutorado, tô aqui. Aí eu falei, pera, mas se estão me perguntando porque não é assim, né? E aí eu comecei a parar. Você não é filha de ninguém, você não é filha de ninguém. Eu acho que tem isso também. A gente estava mencionando essa coisa de mulheres que começam a fazer apoiadas por homens. Então você tem a filha do fulano, a irmã do fulano. Essas aí, elas têm algum apoio. A filha do Zé Ninguém não tem, né? Eu também venho de uma família simples que não tenho nenhum nome de referência para me validar, né? E aí eu começo a pensar. E eu venho de uma geração atrás da sua, tô imaginando. Mas as meninas para quem eu dou aula hoje, elas têm uma visão muito diferente de mundo. E elas não aceitam o salário mais baixo do que o dos homens. Então eu acho que tem uma questão cultural muito interessante, que eu percebo essa mudança. Eu fico tão feliz de estar dando aula sempre pra gente de 17 anos, porque você vai aprendendo muitas coisas, né? Eles entram muito jovenzinhos e a gente vê o pessoal sair adulto, né? E é muito interessante a gente perceber o tanto que mudou a visão de mundo. Então, assim, é uma questão cultural, a lei está sempre refletindo essas questões culturais. Então, a gente tem agora uma lei que exige essa obrigatoriedade, mas a gente tem mulheres que dizem, eu não vou trabalhar desse jeito. Você já tem mulheres do cinema dizendo, eu não trabalho mais assim se eu não ganhar o mesmo que ele. É difícil? É muito difícil. Mas hoje elas já existem. A Marta no futebol, né? Ela falou, sem patrocínio, mas falou, eu não vou aceitar que me paguem menos do que pagam para os grandes jogadores os número 1. Eu vou sem patrocinador, mas eu não vou aceitar que a mesma marca que paga 1 milhão para fulano venha me dar 200 mil. Exato. Eu vou sem patrocínio, mas não vou. No tênis tem um caso interessante sobre isso. Uma mulher nos Estados Unidos fez um movimento, infelizmente eu sou péssima com nomes, eu não vou lembrar o nome, depois eu procuro aqui. Mas ela fez um movimento e a história, tem um filme até que conta a história. Ela vai jogar contra um homem mais velho e ele faz, nossa, uma coisa horrível, mas ela vence, né? E aí a ideia é, se ela vencesse, ela comprovaria que as mulheres podem gerar tanta renda quanto os homens. Sim. Então, um dos argumentos nos esportes, por exemplo, é que as mulheres não geram a mesma renda. Mas as mulheres têm a mesma visibilidade do que os homens. Vai ver um jornal que fala de esportes, vê o tanto que ele fala de futebol masculino, tanto que fala de futebol feminino. Os esportes no geral, né? Sabe, é muito complicado, porque a invisibilidade chega em todos os espaços. E aí a gente avançou muito, né, ao longo dos anos, mas eu queria que você comentasse, Maíra, a seguinte informação. A cada mulher que consegue subir de posição, 2 em cargos altos escolhem deixar a empresa. Esse é um dado do Women in the Workplace. Por que isso acontece? É um dado relativamente recente. O que esse estudo aponta quando a mulher consegue ocupar um cargo alto, um cargo de liderança, além de todas as metas que uma liderança, além de fazer o trabalho da liderança, esse trabalho do cuidado, ele é automaticamente embutido também nas mulheres. E todas essas pautas de diversidade e inclusão, por exemplo, dentro das empresas, caem no colo dessas mulheres. Então, eu até tenho uma opinião meio crítica essa coisa de grupos de afinidade nas empresas. Porque daí cria-se o grupo das mulheres e o grupo das pessoas negras, que não foram as pessoas que geraram o problema. Os homens continuam vagando pela empresa sem fazer parte de nada disso e sem essa consciência. Então, as mulheres, quando elas ocupam esse cargo de liderança, acabam ficando muito sobrecarregadas e não vale a pena para elas, porque elas acabam tendo as metas tradicionais para bater e tendo várias outras coisas para fazer que não estão nas metas da empresa, pelas quais elas não são remuneradas financeiramente, mas que automaticamente caem no colo delas. Então, esse estudo ele vai apontar isso, que acaba não valendo a pena o dinheiro a mais que se ganha pelo volume de trabalho e especialmente por esse cuidado que também cai no colo. Toda essa questão de saúde mental, né, que o Brasil é recordista em depressão, em burnout, cai mais nas lideranças femininas como se as mulheres tivessem esse dom para cuidar desse negócio. Só que elas não são remuneradas por essa história. E aí elas preferem não ocupar cargos de liderança para ter mais tempo para elas, para a família, para os outros cuidados que elas já têm. E não ter que também fazer isso pela empresa, entendeu? Ai, que difícil que é, meu Deus do céu. Tem uma palavrinha aí que me incomoda, que as mulheres escolhem. Gente, elas não escolhem coisa nenhuma. Elas são expulsas, é verdade. Porque você escolhe quando você tem
a possibilidade de pedir Aperol, gin e uma soda limona. E aí você escolhe. Sim. Se você não tem opção, porque ela vai ficar sobrecarregada e ela não vai conseguir viver, ela não tem escolha. Ela tá deixando esse trabalho porque ela tá sobrecarregada, ela tem outras coisas para fazer, ou mesmo a empresa a sobrecarrega com demandas que não são da atividade dela e pela qual ela não tá sendo remunerada. Então não é escolha. É porque tocar naquele negócio de, se você se esforçasse, se você quiser, não é? A gente precisa entender. Você é expulsa, né? Você é repelido o tempo inteiro. A gente precisa entender essa questão da escolha. Não, a mulher teve filho, ela escolheu sair. Não, ela não escolheu sair. É porque o cuidado do filho recai exclusivamente sobre a mulher. A gente não tem, por exemplo, política ela escolheu cuidar dos... ela escolheu cuidar dos filhos. Você não tem... Então, na Alemanha você tem uma licença parental. Ela é dividida entre homens e mulheres. Melhora um pouquinho, né? Aqui não, você tem 4 meses para a mulher e 5 dias para o homem. Nossa, gente. Você entendeu? Como é que Quem você fez essa conta? É que eu falo. Quem fez essa conta? Uma licença de 4 meses para o homem também seria um direito para a mulher e não para o homem. E as pessoas não entendem isso, né? Essa coisa de... Eu fico muito incomodada com a escolha, principalmente com a questão da escolha. Eu escolhi ser dona de casa. Bom, será que você escolheu? Ou será que sobrou para você essa escolha? Eu acho que isso vai acabar. Essa coisa da falsa escolha cai em todos os grupos, as maiorias minorizadas, né? Essa coisa, a gente vai falar, sei lá, de trabalho em aplicativo. A pessoa escolheu empreender. Ela não está empreendendo, ela não escolheu. A pessoa já está em vulnerabilidade social, é o que tem para ela fazer. Então você não escolhe. Na grande maioria das vezes, né? Então você a mulher, quando sai do cargo de liderança, tem essa questão. E é o que eu falei, além de você exercer sua função, você está sempre numa batalha. É muito exaustivo. E quando você fala de futuro do trabalho, dessas minorias, quais são essas minorias que você acha que vão ficar cada vez mais invisíveis profissionalmente, Maíra? Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento muito esquisito de mundo, com uma onda de conservadorismo. O assunto diversidade e inclusão, na minha perspectiva, está ficando um pouquinho meio por debaixo dos panos ali. Já esteve mais quente. A diversidade e inclusão. Tudo, quando a gente fala de pessoas negras, tanto os homens quanto mulheres, porque o homem negro também fica de fora dessa história. A gente fala de mulheres, aí a gente vai falar de... Agora, muita questão de essa questão de saúde mental, de divergência, dos divergentes. Enfim, então eu tenho a impressão que tem uma onda de conservadorismo que está segurando um pouco esse caminho, eu queria trazer uma coisa otimista, mas eu não tenho esse otimismo. Por outro lado, eu sinto que o mundo do trabalho está um caldeirão fervente, como eu não vejo há muito tempo. Eu acho que a gente viveu alguns anos aí que todo mundo estava mais empregado, que tinha um pouquinho mais de abundância aqui no Brasil especialmente. Nos últimos anos, com o desemprego, com a inflação e com toda a crise, o trabalhador começou meio que... Eu falo que ele começou a não ter nada a perder. E pessoas que não têm nada a perder são as pessoas mais perigosas que tem, porque você já não tem nada a perder. É você ir pra rua arrumar uma confusão, não te custa nada. Não te custa nada. Então eu vejo que a gente está falando, por exemplo, tem discussões avançadas de semanas de 4 dias no mundo inteiro, principalmente com a chegada da inteligência artificial. Que é isso? Vai substituir os humanos vão consumir como? As coisas do robô se eles não têm dinheiro. Porque robô, por enquanto, não está comprando de robô. Porque a gente vai otimizar as empresas, aí vai gerar um monte de produto e serviço para quem consumir se as pessoas vão ficar desempregadas. Então, algumas discussões de semanas de 4 dias estão avançando no mundo inteiro e já chegaram no Brasil, mas o povo finge que não viu também. Já tem empresa experimentando, a FGV está acompanhando. E aí tem outros movimentos que surgiram, né? O quiet quitting, a grande renúncia, de pessoas pedindo demissão porque não toleraram determinadas empresas. Muitas empresas... especialmente depois da pandemia. Depois da pandemia. O trabalho remoto, um monte de gente viu que funcionava e as empresas resolveram voltar para o presencial. O povo não é bobo, o povo tá, não, gente, eu fazia minhas coisas em casa, por que agora eu tenho que pegar 2 horas no trânsito? Então, ao mesmo tempo que eu sinto que existe um movimento de conservadorismo que vai prejudicar todo mundo que é uma maioria, né, minorizada, por outro lado, esses mesmos trabalhadores estão meio esgotados, meio assim, meu filho, eu não tenho nada a perder, meu salário tá horrível, entendeu? Eu tô exausta, eu tô passando horas numa condição todo dia. Eu sinto que as pessoas estão meio assim. Então a gente vê no TikTok, principalmente, a geração Z se manifestando. Tipo, eu não vou trabalhar um mês inteiro.
pagar R$1.000, amor. Isso aí eu faço um vídeo brincando na internet e ganho R$1.000. Ai, gente, Então, aí todo mundo tá perdido. Então, tem outros referenciais de mundo, de jeitos de ganhar dinheiro que a gente não teve. Que a gente não teve. E aí essa galera, eu falo, gente, se eu tivesse 17 anos, eu ia fazer de tudo pra virar influenciadora antes Gente, de tá tentar um aproveitando emprego. já, deixa aqui, tudo. dá like aqui, que eu tô aqui, que a gente é influenciadora que agora. a gente é influenciadora agora. Isso. Dá like aí no A gente já vídeo, tá atrasado nesse comenta. play, nesse Exatamente, tô velha pra isso, mas tá tudo Engaja bem. na gente. Engaja na gente, Não, a gente não exatamente. tá velha, aí é que tá. Essa coisa das gerações cria umas separações que são inúteis pra gente se organizar como trabalhadores e trabalhadoras. A gente é contemporâneo, essa crise está acontecendo agora, nesse momento. Se você tem 18 anos ou se você tem 50 anos, você está nessa crise porque você não sabe se vai se aposentar, você não sabe se vai ter dinheiro. Então, Olha assim, aí, ó. a crise é de todo mundo. É de todo mundo. E aí, o que acontece é que a gente tem uma mania de implicar com o jovem. Eu acho um mico esse negócio que tá umas matérias. Ah, porque a geração Z não quer trabalhar. Amor, tu não queria, tu foi obrigado. Ninguém... Ai, que delícia, 8 horas por dia que eu podia estar fazendo 500 coisas. Eu quero ficar numa empresa. Você não pensou sobre, você não elaborou. Se você vai se elaborar, será que você queria 8 horas? Eu acho que eu ia querer ser as 3 horinhas. Eu ia querer, que eu sou agoniada. Às 8 horas, eu não sei. Então, a gente acha que foi uma escolha nossa, mas foi um padrão que estava prontinho para quando a gente nasceu. E aí, falando em padrão, queria passar para você, Lu, pelo seguinte, porque até então, qual que era a cultura? As pessoas tinham orgulho de falar, não vou poder sair no fim de semana porque eu tô com um monte de trabalho para entregar, porque eu tô trabalhei até tarde. As pessoas tinham orgulho de falar isso. Juridicamente, hoje, também isso tá proibido, né? Uma romantização, né? Tinha uma romantização, você veste a camisa da empresa, né? O vestir a camisa da empresa hoje é uma outra coisa. No mundo do trabalho, e talvez no mundo do direito do trabalho, a gente tem uma coisa muito preocupante, que é um grande ataque à justiça do trabalho. Não é em todos os países que tem justiça do trabalho como a gente tem no Brasil. Então a gente tem uma estrutura muito interessante para a justiça do trabalho, é uma estrutura que é atacada há muitos anos, e a gente vê um movimento sério hoje de esvaziamento da justiça do trabalho. Por exemplo, o que a gente está vendo agora com os motoristas de aplicativo. De Uber. Né? O Uber, a gente está vendo isso de uma maneira muito evidente. E eles dizem, eles não querem direitos trabalhistas. E aí a gente volta de novo na escolha. Será que não querem ou será que não tem outra opção? Né? Então, o mundo do trabalho hoje, ele tá diferente, eu concordo plenamente com você, e a gente precisa parar com essa coisa de que, no meu tempo, não é o meu tempo, seu tempo é agora, você tá viva, você vai ter que lidar com isso. É um mundo diferente, porque o trabalho é diferente, então, a rede social é um trabalho para muita gente. Eu não sei se você tem conhecimento, assim, pode dizer, Anny, eu não sei. Mas assim, em alguns países da Europa, você fala assim, o Brasil tem 30 dias de férias, tem os feriados, tem não sei o que lá, tem licença maternidade, 6 meses, podendo emendar nas férias, são 7 meses para mulher. E em alguns lugares da Europa não tem nada disso, né? Você tira acho que 10 ou 15 dias de férias por ano e acabou e desce por satisfeito e tá tudo certo e vida que segue. Isso é uma coisa mais dos Estados Unidos. A Europa, eles estão bem... A Europa é mais protecionista. Ninguém tá se matando de trabalhar lá na Europa, Exatamente. Na Europa eles estão melhores do que a gente aqui, com essa ideia, a ideia do bem-estar social, né? Nos Estados Unidos eles são muito mais com essa ideia de cada um por si, Deus por todos, né? Muito individualista. Time is money, né? Time is money, Tempo é dinheiro, então você tem que trabalhar. E na Europa não, eles são um pouco mais tranquilos, que é onde nasce o movimento dos 4 dias por semana. E essa grita aqui no Brasil também, que o pessoal, não posso. Gente, pera, até 88 era 48 horas semanais. E na época foi a mesma coisa, né? Mesma porque se coisa. diminuir a carga horária, porque o vai Brasil faltar vai emprego. quebrar. Não, você vai perder o seu emprego. Não, você não vai perder o seu emprego. Gente, 4 dias de trabalho. Ou no mínimo 40 horas, né? Então essa discussão já está posta no Congresso Nacional há anos, para redução de 44 horas semanais para 40 horas semanais. E a gente já está andando para menos do que isso. E tem países na Europa que já colocam 36 horas semanais. E a gente está ainda aqui nas 44. A gente está atrasadinho nesse sentido de proteção trabalhista. Mas essa onda conservadora de pessoas ressentidas que não querem perder os seus espaços de poder, né? E outras pessoas que acham que estão nesse espaço de poder, isso que é o mais triste, né? A pessoa se enxergar naquele espaço de poder, ela não tá lá. Ela não tá lá naquele espaço de poder. Ou o pequeno empreendedor, o MEI, que acha que é empreendedor, que é dono de empresa, de grandes negócios. E aí ele apoia esse tipo de coisa, que na verdade é contra ele mesmo. Mas é falta de consciência, falta de leitura, falta de vivência de mundo, de abrir os olhos. E quando você fala de geração Z, existe uma outra geração que é a geração T,
que eu queria que você falasse. Que geração é essa? Menina, geração então, é uma coisa meio... Quer dizer, não é recente e não é. Porque recentemente teve o SXSW, que é um dos maiores eventos de inovação e criatividade do mundo, que os brasileiros já são um número maior pelotão que chega lá em Austin, no Texas, que acontece esse evento. Eu tenho inúmeras críticas à mania que a gente tem de ficar achando que é nos Estados Unidos que vai resolver o nosso problema, né? Eu sou bem defensora de brasilidades e da nossa criatividade. Mas tudo bem, as pessoas estão lá, vão lá. Eu resolvi olhar para esse evento esse ano, que até para criticar eu gosto de saber, que é pior ainda, que a crítica vem mais fundamentada, né? E aí a Amy Webb, que é uma futurista muito renomada, eu fico feliz que seja uma mulher que fique sendo aguardada no evento de inovação, né? As previsões dela são muito aguardadas, isso eu acho interessante porque ela é bem consciente. E aí ela trouxe que está tendo essas discussões de gerações, só que isso, que era um pensamento que eu já pensava, e cara, a gente fica classificando, essa discussão está levando a gente para onde, né? E aí ela traz que, na verdade, essa discussão T, Y, Z, que nós somos uma geração que ela classificou como T, que é a geração da transição. Que é verdade. O mundo, ele sempre teve em transição, em mudança, em algum nível, é verdade. Só que, gente, a gente tem que concordar que os últimos 30 anos, 40 anos de mundo aconteceu um volume de coisa meio surreal. E agora, com a inteligência artificial ganhando muito espaço, a gente vai dar um salto que eu não sei nem se precisava, assim. Eu fico pensando, precisava disso tudo, gente? O que a gente vai... Né? Tem gente passando fome ainda, a gente está aqui criando vida no outro universo. Eu tenho um pouco de implicância também com isso. Mas ela trouxe a geração T, que é a geração da transição, que é caracterizada pelo quê? Um monte de coisa que a gente está vivendo, a gente está vivendo ao vivo. Ninguém tem a resposta, ninguém resolveu. Não tem um case consolidado, ninguém sabe. Isso em várias camadas. Na camada do trabalho, tem também a camada do relacionamento, discussões de não monogamia, ou das mulheres terem avançado ali meio cognitivamente em umas coisas e os homens terem ficado para trás. Então a gente está vivendo meio ao vivo, é por isso que está um monte de confusão. Porque durante muitos anos existiam alguns padrões que a gente simplesmente ia seguindo e reproduzindo. Entre sair um telefone e depois vir o celular, era muito tempo. A gente tinha um tempo para absorver, para entender. Agora não, as coisas avançam num tempo mais acelerado do que a inteligência humana, a capacidade humana é capaz de dar conta. E não é porque a gente é incompetente, é porque a gente é parte da natureza, que a gente esquece, né? Existe um outro fluir, um outro jeito de pensar o mundo. Então, essa geração da transição, necessariamente, é quem está vivo agora, nesse período de tempo, e que está tendo que arrumar soluções ao vivo para os problemas enquanto eles acontecem. Não é muito novo, porque quando eu falei disso na internet, uma seguidora minha falou que Paulo Freire já tinha nos chamado de sociedade da transição lá nos anos 60, falando que realmente a gente estava dando passos grandiosos, se referindo principalmente ao Brasil, mas que teve também ali a ditadura que nos impediu de continuar avançando da maneira que a gente estava. Então, para cada passo que a gente dá em relação ao futuro, à diversidade, à inclusão, tem pessoas que vão sempre querer dar uma segurada, porque a gente vai pegar uma fatia do que elas acham que é delas, ou elas não vão querer dividir aquilo que é delas, né? E você vê que no meio da pandemia surgiram 11 novos bilionários. Eu fico, gente, o que aconteceu, né? Naquele caos, alguém ainda conseguiu crescer a sua fortuna. Então, essa geração da transição está vivendo coisas que são completamente inéditas. E que somos todos nós. Que daí é útil que a gente se veja como iguais. E não fique, porque a geração Z é preguiçosa. E aí também os mais velhos, os millennials. E aí o Y, aí o boomer. Aí a gente fica discutindo entre a gente em vez de se organizar para criar um negócio que seja bom para mais gente, sabe? Esse conflito de geração sempre existiu, né? Não é uma novidade, né? Você como professora, você até falou, eu adoro dar aula para quem tem 17 anos, está sempre ali aprendendo alguma coisa. E você como professora, como é que você lida com essa coisa da invisibilidade profissional com os teus alunos? Como que você aborda esses temas para jogar ali na discussão e como que eles percebem isso, né? Eu percebo uma mudança mesmo. Eu tô dando aula na USP há 15 anos e eu percebo uma grande mudança entre as meninas para quem eu dava aula lá em 2008, quando eu entrei, e hoje, 15 anos depois, né? Hoje é muito mais fácil de eu falar sobre isso, talvez até por mim também. Eu vejo que o mundo mudou, o mundo evoluiu muito. Eu fiz curso de datilografia. E eu tô aqui hoje. Eu também fiz curso de datilografia. Mas você sabe que estão implicando com a geração Z porque eles não sabem usar computador, né? Então, mas... Eles cresceram com o celular. Pois é. Então, assim, você sabe que eu acho que quem fez o curso de datilografia tá um pouco melhor, porque a gente sabe andar por tudo. E eles não sabem.
Eles sabem só essa coisa do celular, só o dedinho, é diferente. Esse recorte final aqui, é o né? recorte final. Mas eu acho que, de cabeça, o povo chega já muito mais aberto, muito mais fácil de lidar, muito mais flexível. E eu acho que o grande desafio para quem fez curso de datilografia é conseguir ser flexível. É conseguir entender que você pode fazer a datilografia e usar o relógio mais moderninho, que você faz as coisas por aqui, sabe? Eu acho que a gente tem que conseguir ser flexível e tem muita gente com medo disso. Eu acho que daí esse conservadorismo de gente morrendo de medo dessas coisas, porque não sabe o que é, e tem medo escuro, porque você não sabe o que tem lá, né? As pessoas têm medo disso e aí elas querem recuar. Não dá pra recuar, gente. É impossível a gente conseguir recuar. E até em direitos, né? Não dá pra você conseguir recuar em direitos. Não dá pra eu falar hoje pra uma mulher que ela não vai sair de casa. Não dá pra eu dizer que... não dá pra restringir. Não, agora você não vai mais tomar anticoncepcional. Que é uma conquista da mulher que conseguiu ter algum tipo de controle sobre a sua fertilidade de alguma forma. Sim, né? Total. Então você não tem mais como voltar nesse momento, por mais que religiões fiquem bravas, que pessoas conservadoras fiquem bravas. Pode ficar. Você não vai conseguir Mas que recuar. o homem fique mordidinho também, porque tem muito homem mordidinho, né? Porque é o que você falou, eles não estão incomodados. assim? Mas assim, eles percebem esse movimento das mulheres cada vez mais ocupando lugares que até então era dominado por homens. Isso. E aí eles ficam, poxa, se eu fosse mulher, quem sabe esse cargo seria meu. Isso é muito Talvez, não sei, mas é tão pequeno ainda, né? Então, mas é muito sério, porque ele entende que todos os cargos de liderança era dele. Quando uma empresa adota uma política de tentar fazer vaga afirmativa por meia-meia, ele perdeu. O cargo que ia ser dele não vai mais ser dele, vai ser obrigatoriamente de uma mulher. E aí ele fica muito ressentido. Entra naquela coisa, não, a gente tem que contratar por competência. Uma coisa que a gente tem que entender é que neutralidade não existe. As pessoas acham que elas não têm vieses, né? Um homem tão competente quanto uma mulher. Só que é um homem contratando, ele tem os vieses dele. Ninguém tá curado do racismo estrutural, do machismo. Ninguém tá curado disso. Então eu percebo que eles têm essa coisa de, mas precisava, mas... Uma vez eu falei numa empresa que eu tava, a gente abriu vaga afirmativa, e aí algum homem falou, gente, mas a gente contrata por competência, não sei o quê. Aí era um andar aberto nessas empresas de tecnologia que todo mundo vê todo mundo. Eu falei, olha, esse andar deve ter mais 100 pessoas. Sério, das 100, 3 eram mulheres. Era uma coisa assim. Eu falei, vocês acham, o que aconteceu? As mulheres eram muito incompetentes, é isso que você quer me dizer? A gente não conseguiu ocupar esse espaço porque a gente é incompetente? Você não acha muito desproporcional? Aí ele ficou assim... qual a explicação? Olha e aí você só. vê que... E aí ele olhou, porque assim, era visual, né? Acho que tem uns exemplos visuais que você pode dar para as pessoas. Mas entrando nesse lugar que você também falou de invisibilidade, eu dou muita mentoria de carreira para mulheres, eu dou muita mentoria para... Eu tenho minhas amigas de geração Z, eu gosto de ficar misturando porque eu acho uma beleza isso. Eu acho que eu tenho mais que aprender do que ficar, não sei o que lá, do meu tempo. E só que eu sempre sou muito realista com as mulheres ainda. Eu falo, cara, esse espaço não está conquistado. Não é garantido. Algumas coisas de leis foram garantidas, outras coisas estão sempre ofertando em querer roubar da gente de novo, entendeu? Então, meio que, infelizmente, ainda requer um esforço. Se você quer ganhar mais, ocupar cargos mais altos, você vai precisar se esforçar ainda mais do que o homem. Mais do que o homem. Vai. E aí você tem que ter uma malandragem ali. Eu fiz um vídeo agora no Dia das Mulheres, desejando dinheiro para as mulheres no Dia das Mulheres. Eu vi. E o negócio viralizou, as mulheres... Eu falei, gente, parou. Eu tenho um reporte chamado Declaração dos Direitos Descancistas, que vai invocar uma oposição aos direitos trabalhistas, que é o direito ao descanso, que a gente finge que não viu, principalmente com esse recorte feminino, que é em parceria com a 6510, que é uma consultoria especializada em mulheres. E aí, eu vejo quantas mulheres têm essa coisa, quero descansar, quero isso, quero aquilo. Só que eu falo, amor, enquanto você estiver preocupada, se você está cheia de rugas, se a sua casa está muito organizada, você está gastando tempo que você podia estar acumulando dinheiro. E dinheiro é o que vai dar algum nível de liberdade e de poder de escolha para as mulheres na sociedade que a gente vive. Então, e um boteco também, né? Um boteco também vai dar liberdade para a mulher. Deixa eu só lembrar desse detalhe. Até para a gente poder ocupar esses espaços, né? Eu estava aqui conversando um pouquinho antes de... A gente tem o espaço do trabalho muito consolidado, o espaço da casa muito consolidado. Esse terceiro espaço, né? O homem tem. O bloco de carnaval que eu organizo,
Não, toda quinta-feira eu me encontro no boteco com as minhas amigas, porque a gente vai ali beber, ou a gente vai ali se conversar, porque se relacionar com os outros é uma forma de relaxamento, é uma forma de acolhimento, é uma forma de empoderamento também. Então, quando você se junta e se organiza... se sua casa estiver desorganizada, com um louça pra lavar, com roupa pra passar, a para com louça vai brotar ali todo dia de novo. Vai pro boteco com as adianta, amigas. tem Até coisa porque que o homem precisa tem o espaço, o terceiro espaço dele, que é o E futebol, ele que é o encontro com os podia lavar as amigos. roupas dele, Também. ele podia lavar a Não, louça, é total, gente. né? Ele podia fazer essa parte, né? Agora, Lu, você tem um negócio que é muito legal nas suas redes sociais, que é você, como mulher, tornar fácil, acessível, muita linguagem do mundo jurídico, né, do direito e tudo mais. Isso eu acredito que deve ser muito legal também para as mulheres, que às vezes não têm acesso a esse jurisdicês aí, não sei como é que fala. Juridiquês, para desmistificar algumas coisas, né, e elas também poderem entender os direitos que elas têm, né? Sim, eu tenho falado muito disso, desse acesso e, sabe, trazer pulgas atrás da orelha? Não só no direito, mas também dentro da academia, que é onde eu vivi minha vida inteira, não tem muito como eu sair disso. E eu tenho incomodado um pouco nesse espaço, e às vezes a gente precisa causar esses incômodos, né? Você estava falando dessa questão de igualdade nas empresas e tal. No ambiente acadêmico, o salário é igual, né? Não faz diferença. Mas as mulheres não estão nos cargos de poder, elas não estão nos cargos eletivos, onde há os mandos, né? A gente foi montar outro dia uma banca de concurso. E eu falei, vamos fazer uma banca paritária? E aí as pessoas toparam, porque na verdade era por um outro jogo político. Mas enfim, eles toparam que a gente fosse fazer a banca paritária. E um dos professores ficou muito bravo com isso. Como é que foi decidida essa lista paritária? Então foi uma lista de homens, uma lista de mulheres, e ia fazer um sorteio, né? E essas 2 vagas iam ser obrigatoriamente de mulheres. Ele ficou muito bravo, porque ele falou que não tinha mérito aquilo que você estava dizendo. Nossa. Falei, mas pera lá, são todos os professores que têm essa mesma, cumprem com o mesmo requisito necessário para estar ali. E a forma de escolher vai ser sorteio. Cadê o mérito? Aí o fofo ficou chateado, ele não tinha muito como fazer, ele continuou tentando discutir. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos ver quantas bancas foram feitas só com homens, aí a gente faz a mesma quantidade só com mulheres, e aí depois, na hora que a gente alcançar essa igualdade, a gente passa a fazer a banca mista. Passou a banca mista rapidinho. Então, esses incômodos que a gente precisa trazer, eu venho trazendo esses incômodos ali nas redes, né, a gente precisa estar nessa presença. E que é um lugar que só apareceu por causa dos meus alunos também. Que te ajudaram. Essa coisa deles pedirem e deles trazerem a gente. Importante a gente criar conteúdo, cara. Criar esse conteúdo Eu comecei diferente. A criar conteúdo de futuro do trabalho, porque eu via muito... Quem fala de liderança de futuro do trabalho? Geralmente é homem. Aí eu ficava, gente, eu não tenho uma mulher, e nem muito menos uma mulher revoltada. E geralmente as mulheres entram nesse lugar meio integrativo, meio pacificador. Eu não sou assim, amor. Eu não sou assim. Nunca foi, né? Não, sou agoniada desde jovem. Sou sempre meio agoniada. E aí eu falei, cara, não tem uma mulher revoltada questionando esse trabalho. Eu comecei a criar conteúdo não porque eu tava com muita vontade, mas porque eu queria ver isso no mundo. Eu queria ver isso disponível no mundo. E você tá falando de direito, tem uma advogada muito viralizada no TikTok, eu não esqueci o nome dela também, porque o TikTok tem disso. Só porque os homens se irritam muito com ela, porque ela fica ensinando essas coisas. Aí ela fica, arruma isso comigo pra ir na, sei lá, a delegacia defender uma mãe. Sei lá, ela fica fazendo umas coisas. Maravilhosa. É muito engraçado. E aí eles ficam, porque a advogada fazendo dancinha no TikTok. Mas não é proibido. Ela fica falando, gente, isso não é proibido. A OAB não vai vir aqui me caçar. Isso não tem nenhuma regra que eu não posso fazer o que eu estou fazendo. E é curioso, porque a popularização de determinados conhecimentos. Porque eu vim de um lugar... Eu vim do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Eu sou de Campo Grande, eu falo que é um bairro que não passa na novela do Manuel Carlos. Então as pessoas não sabem que bairro é esse. Perto de Realengo, perto de Bangu. Algumas informações eu simplesmente não tinha. Eu sentia esse incômodo que você falou, eu não sentia. Eu sentia, mas eu ficava achando que eram vozes da minha cabeça, que eram coisas que eu não tinha fundamento, né? Que eu era só uma jovem imatura. Eu não sentia porque passava largo, não é porque eu não percebi, não tinha essa maturidade de perceber. Aí eu ficava, gente, mas você tá esquisito. Só que não chegava, gente. Porque às vezes você tem acesso à rede social, mas você, naquela época, era mais restrito. Aí você acessa determinadas coisas, porque o algoritmo, os recortes, as notícias que chegam em você. Então eu sempre cuido disso, tipo, como é que eu faço isso ser entendido por mais pessoas para que elas consigam argumentar e se defender? Então, quando a gente fala de invisibilidade, vai requerer das mulheres e das maiorias minorizadas uma certa coragem para se colocar.
E eu vejo que a coragem para se colocar, ela caminha junto com o conhecimento. Tipo isso, argumentar. Você quando jogou, vamos fazer o seguinte, vamos ver quantas bancas foram de homens, você já sabia que muitas bancas eram. Então você pôde argumentar e talvez ele não soubesse. E aí ele não ia ter contra-argumento pra te dar. Ele sabia. Mas sabe o número? Ele devia ter uma noção de experiência, entendeu? Nunca teve. Então. Nunca teve. Todas sempre foram de homem. Então, e ele é aquele pra quem eu falei que não podia dar cantada nas alunas. E aí ele ficou chateado, ele falou, mas eu não posso, mas na verdade você nunca pôde. Então, isso. Você tem que estar com conhecimento e alguma coragem. Porque se você ficar sempre nesse lugar, é claro que a gente tem medo de perder o emprego. Porque, por exemplo, esse ano veio essa coisa da fiscalização da paridade salarial. Porque antigamente falavam, nossa, mas se for diferente é só as mulheres denunciarem. Primeiro que o trabalhador de empresa privada não fala sobre os seus salários, porque a gente não é incentivado a conversar sobre isso. Segundo, que a gente morre de medo de denunciar. E ser mandado embora. Sim. Então precisa de uma fiscalização. Então eu sei que ter coragem de determinadas coisas é complicado, porque a gente tem nossa casa para sustentar e tal. Filhos, Mas quanto mais conhecimento você tem, se você conseguir se ater ao fato e não ao indivíduo, você consegue argumentar. Isso que ela trouxe. Em vez de ela chegar para ele e falar, você é isso, você é aquilo, feio, bobo, chato, ela trouxe, vamos fazer o seguinte, vamos aos fatos. A banca era assim, Cara, você pega o fato, aquela conversa, ela pode mudar de rumo. Já aproveitando, pegando já o embalo dessa coisa dos fatos, como você ensina nas empresas a diminuir essa invisibilidade das minorias? E aí eu falo não só das mulheres, mas da mulher negra, do homem negro, juridicamente também. Já existe alguma forma para a gente tornar menos invisível esses grupos de minorias? Bom, ações afirmativas é toda uma teoria dentro dos direitos humanos, até antiga já, que permite a possibilidade, por exemplo, de criação de cotas, né? Isso está muito estabelecido no direito, por mais que muitas pessoas fiquem chateadinhas com isso também, mas isso está muito estabelecido no direito, não tem nem discussão, apesar de eu ter tido discussões com as pessoas, principalmente com a questão de cotas na universidade, né? Cotas para afrodescendentes, principalmente. Mas, enfim, isso está bem estabelecido, tem fundamento jurídico. O que eu costumo dizer para as empresas, às vezes, quando me procuram com relação a direito, faz isso escrito, coloca isso lá num código de conduta da empresa, no plano de carreira. Sim. Sabe? Coloca isso lá. A gente tem nos tribunais, hoje, eles estão tentando. Então, no espaço público, que é onde, do direito público, onde eu conheço melhor, então tem... dentro dos tribunais, eles estão tentando começar a colocar um pouco de mulheres. Na OAB, por exemplo, as chapas para as eleições da Ordem dos Advogados do Brasil, elas obrigatoriamente são paritárias hoje em dia, né? Mas aconteceu um caso que eu não posso deixar de comentar. Sim. Na OAB de Sergipe, aconteceu esses dias, e ela foi estuprada por um colega de chapa. E da direção da Ordem dos Advogados do Brasil. E aí a gente não tem ideia, né? Muito sozinha e acabou pedindo demissão do cargo de conselheira. Quando na verdade ele que deveria ter sido expulso, afastado, sei lá, mas uma ação mais afirmativa, mais incisiva, né? Então a gente não tem isso ainda. De novo, é um espaço muito conservador, a gente precisa muito tomar esses espaços e se posicionar. É muito difícil para a mulher se posicionar, porque justamente pela invisibilidade, o homem não nos escuta, a gente não é escutada nem por homem nem por mulheres, né? As pessoas não nos escutam, as pessoas não nos apoiam. Então, se você vê uma mulher que falou alguma coisa e que ninguém olhou para ela, joga a bola dela para cima, né? E a outra mulher não faz isso. Ai, gente, olha aí, onde a gente chega. De novo, mulheres que não se apoiam. Enquanto a mulher não aprender a se apoiar e ajudar uma outra, a gente não vai sair do lugar. Porque os homens estão muito unidos. Os homens sempre se apoiaram. Eu acho importante só não ir para esse lugar de culpa. Tipo, nossa, nós somos malvadas e por isso nós apoiamos. Eu volto a essa questão que, quando eles já estavam na rua trabalhando, a gente estava dentro das nossas casas, isoladas umas das outras, né? É meio recente o momento que a gente se conecta para lutar pelos nossos direitos. Então é meio esquisito. Parece que, como sempre tem pouco espaço para mulher, a gente fica batalhando por esse pouco espaço e principalmente pelo reconhecimento masculino nesses lugares de poder. Então a gente tem que perceber isso e ser mais ativa nessa história.
E aí não é confortável, porque é isso, a gente é estuprada, a gente é assassinada, é uma coisa assim, pesada, não é como se a gente estivesse correndo pouco risco, a gente fica sempre correndo muito risco. Mas historicamente, algumas pessoas correram riscos ou se expuseram mais para que outras pudessem hoje ter os direitos. Não é como se esses direitos que a gente tem hoje não foram conquistados em paz, todo mundo em bem. Não, foi quebra-quebra, foi queimar sutiã, foi confusão. Por isso que eu falo que eu acho que o mundo do trabalho tá chegando nesse lugar meio efervescente, assim, de gente, o que vai rolar aí, galera? E falando de futuro já, Maíra, vamos já encaminhando para o final desse episódio. Futuro da mulher, com inteligência artificial, com o homem ainda ocupando muitos cargos de chefia, a mulher tentando chegar lá, mas ao mesmo tempo quando ela chega, ela desiste, porque ela está tão cansada que ela não tem mais saco para continuar e lutar e brigar. O que nos aguarda do futuro, assim? Então, existe uma discussão muito grande, porque a inteligência artificial é um reflexo da nossa inteligência, que é enviesada. Então tem uma discussão enorme, dizendo todo esse volume de informações que está sendo gerado pela inteligência artificial, ele está completamente enviesado, ele é racista, ele é machista, ele é homofóbico, e está se tratando desses dados para ver como a gente vai lidar com isso. Por outro lado, algumas competências que vão ser muito necessárias para usar a inteligência artificial é a habilidade de fazer boas perguntas, essa habilidade de ter raciocínios não tão óbvios, para solução de problemas. Aí a mulher sai na frente? E aí eu não sei, eu tenho uma hipótese que talvez a gente saia na frente. Porque eu acho que o homem tem uma coisa muito linear, muito 1 ou 2, 0 ou 1. Né? Aquela coisa assim, a mulher ela já tá mais acostumada, por meios não tão bonitos assim, com essa tal da resiliência, com essa habilidade de entender, perguntar e por caminhos não necessariamente retos resolver coisas. Eu percebo que a gente pode entrar aí numa vantagem competitiva e que é importante a gente, então, se atentar a aprender isso. Eu tenho falado muito isso nas minhas redes sociais. A maioria das pessoas que me seguem são mulheres, apesar do meu conteúdo não necessariamente ter esse viés de liderança feminina. Eu não fico batendo nessa tecla, mas os homens também não querem ouvir o que eu tenho para falar sobre trabalho, sobre futuro, homens né? não querem ouvir mulheres. Homens não querem ouvir mulheres. São as mulheres que estão me levantando nesse caso. E eu falo, mulherada, vambora aprender inteligência artificial, hein? Olha aí, mulherada, bora aprender inteligência artificial. Porque isso aí é uma luta que não vai adiantar a gente ser contra. Metaverso e umas outras coisinhas que teve, eu fiquei com um pouco de preguiça. Né? Já tem metaverso, eu falei, gente, pelo amor de Deus, isso não vai dar em nada. A inteligência artificial, eu falei, isso aqui não vai ter o que fazer não, hein? Então a gente tem que se apropriar disso quanto antes e colocar a boca no mundo. Eu sinto muita falta de mulheres muito incríveis criando conteúdo, por exemplo. Eu sei que dá preguiça, ai meu Deus, tô cansada. Eu falo, gente, tá cansada? Descansa, mas não desiste. Entendeu? Porque às vezes o cansaço faz a gente desistir. A gente, eu tô com preguiça. Não, você não está com preguiça. Não chame de preguiça o seu cansaço. Minha amiga Thaís Fabres falou essa frase uma vez. Eu falei, é verdade, eu não estou com preguiça, eu só estou cansada. Eu dou uma descansadinha pra amanhã acordar de novo, acreditando que eu posso mudar o mundo novamente. Porque se eu não acreditar, cara, o que a gente tá fazendo aqui nos próximos anos, entendeu? Porque não vai ser tranquilo, não. Mas a gente vai conseguir mudar o mundo, a gente tem criatividade e leveza para isso. E eu acho que é uma característica mais da mulher do que do homem, sabe? Essa coisa de olhar as coisas com leveza e de conseguir observar as coisas por um outro prisma. Essa coisa do homem ter os espaços muito determinados. O espaço do trabalho, o espaço da casa, o espaço do futebol, é só isso. A gente, apesar de ter menos a gente circula espaço, por todos esses espaços também e ainda está buscando os nossos próprios espaços. Eu acho que a gente tem um pouco mais de flexibilidade que dá algum ganho quando vai colocar criatividade, quando vai buscar inteligência artificial. Eu acho que a gente tem algum ganho nesse mundo aí. Que papo gostoso, hein? Daria pra ficar aqui, ó. Vai. Seguinte, pra gente terminar, aqui em cima da mesa temos as nossas bolachas de chopp e atrás tem uma frase do Dane-se, da Anice ou Dane-se, como vocês preferirem. Eu queria que você lesse a sua frase, Lu, e comentasse essa frase, por favor. Eu acho que não precisa comentar. O tempo e o dane-se são duas soluções para quase tudo na vida. Eu acho que é para tudo, gente. Desculpa, o tempo resolve algumas coisas e o que o tempo não resolver, dane-se. É isso aí. Mas um pouquinho de dinheiro também ajuda a resolver tudo, né? E umas férias e tal. Vamos dar dinheiro com férias, né? O resto a gente resolve com dinheiro. Vamos criar uma bolacha nova. O resto a gente resolve com dinheiro. Eu gosto desse aqui, ó. Dane-se o medo. Eu vou em frente.
Essa frase é meio de coach. Eu tenho um pouco de preguiça, eu sou coach. Mas essa coisa, vai que tá com medo, vai com mesmo medo. Vai com medo mesmo? Medo então, mesmo. Cara, o medo fica ali circulando a gente, principalmente quando a gente é uma mulher. Só que, cara, algumas coisas você vai ter que dar uma respirada e... eu vou com medo mesmo fazer esse negócio. Porque senão você perde a chance de ocupar um espaço. Às vezes eu fico, eu vou lá naquele palco, eu vou aceitar essa proposta. Eu falo, gente, se eu não aceitar um homem branco hétero, vai fazer. Com medo também. E com medo também, só que eles mais são medo muito que eu. caras de Não tem pau. medo, não. Eles têm uma autoestima. Autoestima delirante é o nome que chama. Exatamente, autoestima delirante. Mas é aquela estatística que fala, um homem com 60% das características de um cargo, ele já vai lá e se candidata pro cargo. A mulher, ela só se candidata quando ela tem 100%. Eu tenho a minha lei dos 60%. Se eu estou a 60%, eu já acho que eu tô ótima, gente. Eu aderi a isso. Porque eu fico, se eu fosse homem, eu já tava fazendo. Então, 60% tá bom, vou começar a fazer alguma coisa. E funciona muito. Volta e meia, bota umas coisas no mundo que eu sei que eu poderia fazer um pouco melhor, mas eu tô a 60, vou fazer logo. Senão você perde o time, você perde a coisa. Vai logo, gente, vai comigo. Olha, mesmo. até anotei uma frase aqui, ó. Dane-se o medo, vá com sua autoestima delirante mesmo. E é isso. E assim a gente encerra, então, esse Dane-se de hoje com a nossa autoestima delirante. Você querendo ou não, a gente vai continuar e tamo aí. É isso. Adorei. Obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Até semana que vem. Obrigada pela sua companhia.